Olá, alunos e alunas do quarto período do curso de Direito da PUC-C, de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando as atribuições do Presidente da República, e hoje nós vamos discutir o artigo 84, inciso 2º, que deve ser compreendido em conexão, em ligação com o artigo 37 do texto constitucional, que trata da administração pública. Porque, como nós vimos, o artigo 84, inciso 2, ele trata da competência privativa do Presidente da República de exercer, junto com os ministros de Estado, a chefia da administração pública federal. Assim, os governadores exercem a chefia da administração pública estadual, os prefeitos a chefia da administração pública municipal, e o governador do Distrito Federal, a chefia da administração pública distrital. Aqui nós vamos trabalhar a ideia de administração pública, né, para a gente entender, né, o que é essa chefia da administração pública federal, de que fala o artigo 84, inciso 2º. Pois bem, nós chamamos de administração pública todos os atos, todas as ações e todas as instituições que compõem o poder executivo e que tem como função aplicar a lei de ofício. Afinal, numa definição clássica de administração, administrar é aplicar a lei de ofício. Ou seja, o administrador, ele não tem que ficar inerte, ele não pode, na verdade, ficar inerte, esperando alguma provocação. Ele tem o dever legal, o dever jurídico, de atuar fazendo cumprir os comandos abstratos da lei, tornando tais comandos concretos. Então, a administração pública ela é formada por uma série de instituições, de organizações que devem realizar o ordenamento jurídico, concretizar o ordenamento jurídico, né, realizando também e fundamentalmente os direitos fundamentais dos cidadãos. No ordenamento jurídico brasileiro, a administração pública ela se divide em administração direta e indireta. A administração pública direta é aquela ligada ao presidente da República, no caso federal, e aos ministros, aos ministérios. Né? No âmbito estadual, é o governador do estado e os secretários. No âmbito municipal, o prefeito e os seus secretários municipais. E no âmbito distrital, o governador do Distrito Federal e os seus secretários. Aí nós temos a administração pública direta, porque ela age diretamente, realizando, concretizando os princípios e normas do nosso ordenamento jurídico. Essa administração direta ela pode se descentralizar, ou seja, criar pessoas jurídicas para que algumas funções públicas possam ser melhor realizadas, na medida em que essas pessoas jurídicas se aproximam mais do próprio cidadão. Quando há essa criação de pessoa jurídica nova, nós temos então a figura da administração indireta. Todas essas pessoas jurídicas que são criadas pela administração direta, elas são criadas por lei, tá? Então, a administração indireta, ela se dá pela criação de pessoas jurídicas por parte da administração direta para a concretização, a realização de direitos fundamentais e do próprio ordenamento jurídico. Essa administração indireta ela é formada pelas seguintes pessoas jurídicas: as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, mais uma vez, a administração indireta ela é formada pelas seguintes pessoas jurídicas: as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
todas elas são criadas por lei. Então, antes de adentrarmos no artigo 37, nos princípios constitucionais da administração pública, é importante a gente dar uma rápida pincelada, né, compreender mesmo que de modo bastante geral, né, até porque no 8º período vocês terão a disciplina de Direito Administrativo 1, o que são essas pessoas jurídicas, né, o que são essas entidades da administração indireta. Então, a autarquia, comecemos por ela. A autarquia é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com patrimônio e pessoal próprios, né? E que tem como função a realização de princípios constitucionais e de direitos fundamentais de modo muito claro, né? Então, as autarquias elas são criadas para a realização de funções públicas, né? E, normalmente, essas funções públicas estão ligadas à realização de direitos fundamentais. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia federal, né, criada por lei, ligada ao Ministério da Previdência e Assistência Social e tem como sua função primordial realizar as normas relacionadas à Previdência e assistência social, a esses direitos fundamentais. O IBAMA, né, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né, que tem como função dar cumprimento, realizar os direitos fundamentais relacionados à proteção ambiental. O INCRA, outra autarquia, né, federal, também criada por lei, né, com a função de realizar as normas de direitos fundamentais relacionadas à função social da propriedade rural, né? O Banco Central, ligado ao Ministério da Economia, né, voltado à realização das normas que cuidam, né, do sistema econômico, né? Enfim, então as autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, né, para a realização de funções eminentemente públicas, né, voltadas à realização de direitos fundamentais. Já as fundações, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou privado, dependendo da lei que a criou, né? E ao contrário das fundações de direito privado, elas são primeiro criadas por lei e depois vai ser estabelecido o patrimônio, né? Em geral, essas fundações elas estão ligadas o fomento, né? O incentivo de alguma atividade que o Estado pretende incentivar, né? Então, no âmbito estadual, por exemplo, nós temos a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É uma fundação de direito administrativo que tem como função incentivar, né, a pesquisa no Estado de Minas Gerais. Já as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas têm um nome genérico, né? Elas podem ser amparadas em um nome genérico, e esse nome é empresas estatais. Elas foram criadas, né, no período do regime militar, do Estado Social Brasileiro, com o intuito de o Estado interferir no domínio econômico. Então, as empresas públicas, sociedades de economia mista, elas foram pensadas para que o Estado pudesse interferir no domínio econômico. Todas elas, empresas públicas e sociedades de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, né? Porque elas têm como objetivo interferir no domínio econômico. E há algumas diferenças entre elas, né? As empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado, que têm capital totalmente público, né? E elas podem assumir todas as formas de direito empresarial existentes. Normalmente elas assumem a figura de sociedade limitada, podem assumir também a figura de sociedade anônima, mas caso elas assumam a figura de sociedade anônima, elas não podem vender suas ações no mercado. O capital é 100% público,
né? E as empresas públicas, elas têm o foro privilegiado, ou seja, elas só podem ser demandadas, só podem ser processadas na Justiça Federal, em razão do artigo 109, inciso 1º da Constituição. Já as sociedades de economia mista são também pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, né? No entanto, o capital é não só, né, público, mas tem também capital privado. Daí a expressão sociedade de economia mista, né? Só que o capital com direito a voto, ou as ações com direito a voto, melhor dizendo, a maioria delas tem que estar nas mãos do Estado, tá? E ao contrário das empresas públicas, elas não têm um foro privilegiado. Elas serão processadas na justiça estadual, tá? Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, etc. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos, então, adentrar nos princípios constitucionais da administração pública do artigo 37. Até lá!